frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam a um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Paz do Senhor, estamos iniciando mais um programa da Superintendência da Juventude e Restauração. Este programa, que é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que tem a sua sede localizada na Avenida Farrapos, número 312, próximo ao centro de Porto Alegre. Na presidência do Ministério Restauração, pastor Humberto Schmidt Vieira. O diretor de comunicações é o pastor Rodinaldo Goulart.
Supervisor da Sub-Região Sede Internacional é o presbítero Leonardo Goulart e líder da Juventude da Sede Internacional é o diácono Tiago Machado. E na programação hoje, a irmã Victoria Adolfo e a irmã Roberta Belos. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmã Roberta. Paz do Senhor, irmã Victoria. Glória a Deus. Então, nós convidamos os nossos irmãos a compartilhar, deixar o seu like e deixar a sua contribuição nesta programação. Deixe pergunta, caso houver perguntas. Sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu vou pedir que a irmã Roberta então nos faça uma oração para Amém. iniciarmos. E logo após nós vamos estar falando, né, o tema da programação de hoje. Se você quer saber, fique ligadinho conosco. Então vamos orar enquanto o hino, depois o hino vai passar. Vocês compartilhem, já deixe o seu like e deixe também o seu comentário, que é muito importante. Glória a Deus. Amém. Senhor Deus, muito obrigada, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede em estar aqui para compartilhar, Senhor, a Tua palavra, o Teu conhecimento. Espírito Santo, fica na direção, ó Pai, desta programação, que não seja nós falando, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através das nossas vidas. Coloca, Senhor, em nossos corações a Tua palavra, ó Pai. Que cada um que está assistindo venha a ser marcado, Jesus, com os Teus ensinamentos, que eles venham compreender, Senhor, entender aquilo que o Senhor tem para cada um. Senhor, derrama, Senhor, do Teu poder e a Tua graça sobre as nossas vidas. Nos dê sabedoria, ó Pai, como nós devemos transmitir, Senhor, os Teus ensinamentos, como nós devemos falar, ó Pai, aqui nesta programação. Fica na direção, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos estar ouvindo um louvor e nós já retornamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estar ao teu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo.
onde eu sou. Então, nós convidamos os irmãos a deixar o seu like, a compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com seus contatos, e estará propagando aí a mensagem, a palavra de Deus. Então, nesta programação, nós vamos falar sobre o poder da obediência. Glória a Deus. Poder da obediência no Senhor e o poder da obediência no Senhor. Olha aí, que interessante, irmã. Exatamente. E a irmã Roberta até, ela tinha me perguntado como que surgiu esse tema, né? E eu me lembro, e agora, né, quinta-feira o irmão pediu para nós fazermos essa programação que não era a nossa escala. E aí eu fui falar com as irmãs, conversar com elas para ver se elas poderiam. E aí eu pensei em a gente trazer alguma convidada, né, entrevistar alguém. Só que aí eu pensei, vai ficar um pouco em cima da hora, vai ser um pouco complicado. E aí eu comecei a pensar em algum tema pro programa. E aí pensei, o poder do quê? Aí eu me lembrei, assim, de um livro que falava sobre a obediência, e eu pensei, a gente podia falar sobre o poder da obediência. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a obediência, segundo a palavra, ela é dar ouvidos à voz de Deus, e ela é essencial à fé, ela é essencial à vida cristã. Obedecer a Deus, que é a autoridade máxima, né? Sim. E obedecer às autoridades que foram estabelecidas por Ele, as autoridades que foram delegadas por Deus, só que obedecer elas no Senhor. Então, nós temos várias autoridades que no nosso dia a dia, nós temos que obedecer, né? Lá um chefe de trabalho, um diretor, para aqueles que estudam, uma professora, um professor. Temos dentro da nossa casa nossos pais, para aqueles que moram com os pais. Então, nós temos muitas autoridades que nós precisamos estar dia a dia entrando em contato, e nós precisamos estar submetidos a estas autoridades, sujeitos a essas autoridades. Então, nós vamos falar aqui sobre a obediência ao Senhor e no Senhor. Irmã Roberta. E a gente pode ver, né, os benefícios da obediência e da desobediência. Então, você já aproveita para refletir sobre isso. Já tenho refletido sobre isso, confesso que isso vai contra, né, o nosso ego, porque isso vai contra a nossa vontade. Exatamente. Então, hoje você tem a oportunidade de tomar uma posição com Deus e ver qual caminho você está seguindo. Se examinar a si mesmo. Então, nós estaremos lendo hoje, irmã Victoria, ali em Deuteronômio, capítulo 11 e versículo 26. Glória a Deus. Eu achei tão maravilhoso, né, porque eu estava bem ansiosa, eu comentando com a irmã Victoria, a irmãzinha não vai poder vir. O que eu faço? Será que eu vou fugir? Eu tava pensando em fugir. Eu, meu Deus do céu. A tua graça me basta. Daí a gente começou a estudar. E na consagração, olha só a importância também da gente ter obediência também às autoridades, que a irmã comentou. Quando o pastor fala, irmãos, venham para a consagração. Isso é muito edificante para nossas vidas. E na consagração, Deus também confirmou o tema dessa programação. Por quê? Porque nós estávamos sendo obedientes à palavra do Senhor, não somente ao pastor, não somente ao líder, mas sim também ao Senhor. Então, hoje nós estaremos lendo Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção é quando o quê? É quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. Irmã Victoria, Deus está nos ordenando a fazer amanhã, daqui 1 hora, né? Quem sabe, o mundo, ele tem muito isso, né? Tu é muito jovem. Por que tu não vai cortar teu cabelo? Por que tu vai ser obediente à palavra do Senhor? Isso é loucura. Irmã Victoria,
esses mandamentos que Deus nos fala pra gente seguir, é pra amanhã, daqui 1 hora? É pra hoje, é pra agora. É pra agora, desperta! Então, olha só que coisa maravilhosa é a palavra do Senhor que nos guia. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor. Olha aí, irmã Victoria. Glória a Deus. A gente tem, sim, Pode falar. a gente tem toda a instrução tá tudo aqui na Bíblia. E aquilo que a gente não entende, a gente vai desfolhando, a gente vê a explicação daquilo que a gente não compreendeu. Exatamente. E nós podemos notar aí na passagem que a irmã leu, que se nós obedecermos os mandamentos do Senhor, Ele vai nos conceder uma bênção. Exato. E se nós desobedecermos, nós vamos receber Maldição. maldição. Glória a Deus. Vamos iniciar então, irmã Roberta, falando sobre, antes de entrarmos na obediência e antes de chegarmos no qual é o poder da obediência, vamos ver exemplos e vamos falar sobre a desobediência primeiro. Maravilha, irmã Victoria. Glória a Deus. Então, irmã Roberta, qual foi a primeira criatura que desobedeceu? Lúcifer. A primeira criatura que desobedeceu, que nós vemos na palavra de Deus, que o seu princípio é a desobediência. O seu Coisa princípio terrível. é em rebeldia. Que coisa, né? O princípio de Satanás é a desobediência. Te vê, né? Ele estava participando de tudo que Deus tinha. Imagina que coisa maravilhosa estar no céu com Deus. Músico, tinha talento, tinha dom, mas era o quê? Rebelde. Lá dentro dele tinha uma soberba. Exatamente. Soberba dele levou ele à ruína. Exatamente. Coisa Se terrível. engrandeceu, não foi humilde e agiu com desobediência e além dele mesmo agir com desobediência ali e se rebelar contra Deus, levou 1/3 dos anjos. Ainda influenciou outros, né? Olha só, né? Olha o que a desobediência ela pode causar na vida. Não só vai refletir na nossa vida, mas sim. na vida de outras pessoas No também. corpo de Deus. Olha só, né? Exatamente, Que coisa no maravilhosa. Se formos comparar com a igreja, é o Exato. corpo de Cristo. Até quando a gente peca, quando a gente comete algum erro e a gente sente aquele peso, ninguém tá livre, né? De pecar, de cair, alguma falha. E a gente vê, assim, o peso que é até quando a gente vai adorar o nome do Senhor. Então, muitas vezes a gente pensa, irmã Victoria, eu fiz isso, mas isso é o problema meu. Irmão, não é só o teu problema. É o problema da igreja também. Sim. Isso também reflete na vida da igreja. No desenvolvimento espiritual da igreja. Exatamente. Então, a gente tem essa responsabilidade em nossas mãos. Em agir conforme a palavra do Senhor. Exatamente. Se um membro do nosso corpo está machucado, está afetado, Verdade. todo o corpo vai sentir. É verdade. Eu tenho uma frase que uma irmã uma vez comentou comigo. E aquilo ali me marcou. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Coisa boa sofrer. Qual é essa frase, irmã Roberta? Porque eu tava assim, Deus, tava passando por isso e isso. Isso me dói, não sei por que isso me dói, sei que é na outra pessoa, sei que é na vida de outra pessoa que isso tá acontecendo. E a irmã comentou assim comigo, a irmã Roberta, só sente a dor do corpo, a dor do membro, quem faz parte do corpo. E eu, glória a Deus, faço parte deste corpo. Tô viva. Glória a Deus. E isso é maravilhoso, né? Porque a gente vai passando pelas aflições, a gente vai sendo aperfeiçoado por Deus. E no meio desta aflição, Deus nos mostra a nossa soberba. Sim. Nos mostra aonde nós estamos sendo desobedientes na palavra de Deus. Sim. E Deus depois- muitas vezes pode permitir essas aflições, adversidades pra ver, né? Sim. Você vai continuar obediente. Vamos ver, né? Jó também.
Jó. Meu Deus. Jó, a gente vê ali na irmã Victoria que ele perdeu seus bens. Deus permitiu, né, que o diabo tocasse ali nos seus bens, perdeu seus bens, perdeu seus amigos, seus familiares. A única coisa que restou foi uma esposa tola, né? Foi uma esposa tola. Eu acho que é o que define uma esposa tola. E Jó, mesmo no meio de toda aquela aflição, ele não abandona a fé dele. Ele continua perseverando naquilo que Deus... na fé que ele tinha em Deus. Sim. Continua temente a Deus ali. Exato. Mesmo todos dizendo que ele estava... Deus tinha abandonado. Aham. Não. Que coisa Amaldiçoa terrível. esse teu Deus e morre. Imagina ter uma esposa dessas, que horrível. Mas mesmo assim ele continuou temente a Deus, obediente à palavra, obediente àquilo que Deus estava permitindo, né? Mesmo Exato. permitindo aquela situação, ele continuou fiel a Deus, continuou firme no propósito de Deus para sua vida. E nós vemos, irmã Roberta, que lá no Antigo Testamento era tão severo, era tão assim, tão terrível o pecado da desobediência, o pecado da rebeldia, que nós vemos que como era o castigo pela desobediência, pela rebeldia. Vamos ver lá em Deuteronômio 21. O que acontecia com aqueles que eram desobedientes, com Vamos aqueles ver. que eram rebeldes? Que coisa. Qual Deuteronômio versículo? 21, 18 ao 21. 18 ao 21. Isso. Acerca dos filhos desobedientes. Meu Deus. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e os levarão aos anciãos da cidade à sua porta. Eles dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz. Não dá ouvidos à voz do Senhor, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Como é que era tratada a desobediência, irmã Roberta? Apedrejado. Meu Deus, que coisa terrível. Olha como era tratada. Hoje em dia, a desobediência, a rebeldia, nós vemos que é até louvada, né? É. Quantos rebeldes são louvados, são exaltados? Quantos atos rebeldes são? Quantas pessoas que se rebelam contra alguma coisa e aí são louvadas? É isso, tem isso como... Quando eles se rebelam, tem isso como... eu tô acima dessa pessoa. Exatamente. E aí... e naquela época ali, na época do Antigo Testamento, Sim. a rebeldia, como é que ela era tratada? Através de um apedrejamento. Então, nós vemos lá em Josué, capítulo 7, versículo 15, um exemplo de uma família que foi apedrejada. Essa família era a família de Acã. Olha aí. Josué, capítulo 7, versículo 15, nos diz que houve uma guerra e Josué disse para todo o povo: e será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo? Ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. E o versículo 19: então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te a glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele e declara-nos agora que fizeste, não me ocultes. Então nós vemos que Acã vai lá e pega dos despojos da guerra, pegou uma capa e pegou mais alguma coisa ali. Tava pensando nesse exemplo. Tá pensando nisso? Glória a Deus. Glória a Deus.
Obsei, tomei esses que estão escondidos na terra. Pegou no meio da tenda. 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro de peso de 50 Uhum. ciclos, pegou várias coisas ali. E aí, o que ele fez? Ele desobedeceu. Recebeu? Deus deu a ordem. Exato. E desobedeceu. Ele tinha recebido a vitória, mas no meio da vitória ele desobedeceu. Exatamente, sim. Que horrível. O povo tinha recebido a vitória ali naquela guerra e tinha os despojos, só que o Senhor Deus, ele falou, olha, não pegue nada, não tome nada daquilo, tudo vai ser queimado no fogo. E aí ele olha, mas qual o problema de pegar uma capa? É só uma capinha. Qual o problema de É pegar só uma um pecadinho. Qual é o problema? Pá, irmãos, isso Pegar um ourinho, algo... uma prata? É, irmão. Qual é o problema, né, de cortar meu cabelo? Qual o problema de cortar o cabelo? Qual o problema de ter essa atitude? Qual o problema de... é só um detalhezinho que não... Só uma mentirinha, né, pra quê? Só uma mentirinha. E a palavra diz, né, que o diabo está aqui para matar, roubar e destruir. Exatamente. Daí agora pense comigo. Tu acha mesmo que o inimigo vai querer que tu receba a tua vitória? Não. Claro que não. Ele vai tentar com todas Porque as ele suas sabe forças. quais são os benefícios que tu vai receber a partir do momento que tu for obediente. Porque ele já perdeu. Porque ele perdeu através da Exato. desobediência. Tem uma frase que fala muito comigo também. Que até a irmã Gabriele comentou comigo. Que um pastor, que ela ouviu uma pregação, que o pastor falou assim, irmãos, a gente não pode aceitar perder para um derrotado. Nós temos que tomar a consciência, irmã Victoria, de que o inimigo, ele está aqui sim para matar, roubar e destruir. Mas também a gente tem que ter na nossa consciência de que Deus está conosco. De que Deus é o Deus que nos dá sabedoria, como nós devemos agir, como nós devemos nos portar. E se tu tiver em obediência, tu vai receber aquilo que nós vamos falar no final. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, se você quer saber, fique ligadinho conosco. Glória a Deus. Então, né, retornando aqui, o que aconteceu com a Cã e com a sua família, irmã Roberta? Qual era a orientação para aqueles que fossem desobedientes e rebeldes? O que eles iam receber? O castigo que eles iam receber? Iam ser apedrejados. Seriam apedrejados. E o que aconteceu com eres? Lá no versículo 25. Disse Josué, por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, queimou-os. Olha como era severa, né? A punição pela desobediência. Terrível. Hoje não chega nem perto. Não. Hoje não chega nem perto. Meu Deus. E eu tava pensando como o povo, quando eles estavam numa guerra e venciam essa guerra, eles eram tentados com os despojos, com aquilo que sobrava, com os bens que sobrava do outro exército, que eles venciam sobre o exército inimigo. Como eles eram tentados com esses despojos. Porque eles viam, bom, nós já vencemos a guerra, agora é só pegar o que sobrou ali do exército inimigo. O ouro que eles tinham, a prata que eles tinham, os bens deles. Vamos ganhar de graça isso. Vamos ver lá um outro exemplo em 1 Samuel 15. Que também um rei foi desobediente e não cumpriu com a ordem do Senhor em relação aos despojos da guerra. Exato. A ganância, né, irmã? A gente vê aqui acho que a palavra que define é a ganância. Exatamente. Recebeu a vitória, mas ele também quer os bens do inimigo. Que é isso, irmão? Meu Deus. Exatamente. A gente pode ler ali 15, o 3.
o versículo 3, o 8 e o 9. 3, 8 e 9, claro. Eu acho que aborda melhor, né? Sim, que a gente pega só os versículos e aí a gente... Sim. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então isso foi o que Samuel falou para Saul. Então Samuel, usado por Deus, falou isso para Saul. Lá o versículo 8. Tomou vivo a Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E o 9? O 9 também. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais mais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém todas as coisas vil e desprezível destruíram. Que coisa... Olha... Meu Deus! Deus deu uma ordem de que eles deviam matar todos os homens, todas as mulheres, todos os meninos, Todas as todas crianças. bois, ovelhas, camelos, até jumentos. Aos olhos deles, aquilo ali era bom. Mas Deus ele não enxerga como nós vemos. E o povo estava enxergando com os olhos naturais. Exatamente. E aí nós vemos ali no versículo 9 que ele tomou vivo o rei Agag, o rei dos Amalequitas. E ainda ele pegou o melhor das ovelhas, ele pegou as vacas, ele pegou os cordeiros. E aí ele deu uma desculpa, ele deu uma justificativa ali, uma desculpinha, né? Ai. Você lembra? Sabe o que eu me lembrei agora? Da pregação do pastor Humberto, que ele cita pequenas desculpas, Grandes tropeços. grandes derrotas. Mas também, irmã, também. Que coisa terrível. E então nós vemos que eles dão, ele dá ali, o rei Saul dá uma desculpa. Dá uma desculpa para aquela desobediência, para aquela atitude dele. E aí nós vemos o que é no versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul e disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então, Saul diz o que para Samuel? Olha, eu fiz tudo que Deus mandou. E aí, então, diz Samuel: Então, que balido é este de ovelhas nos meus ouvidos e mugidos de vacas? Se imagina, né? Se Deus tinha ordenado matar todas as ovelhas e todas as vacas, Imagina essa situação. Que é isso? Que é isso que eu tô ouvindo? E aí, Saul, que barulho é esse? Que barulhinho é esse de vaca e de ovelha? Então Saul diz: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus o resto, porém temos destruídos totalmente. Olha a desculpa de Saul para, né? E que louco, né? Escapar da desobediência. Que louco, porque ele fala o nome do Senhor. Não, vai ser para sacrifício. Exatamente. Senhor. Que coisa terrível. E aí o que Samuel diz pra ele? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que, olha o que diz aqui. Eis que obedecer É melhor é melhor do que sacrificar. do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então o Senhor diz aqui, ó, obedecer é melhor do que sacrificar. O atender é melhor do que a gordura de carneiros. Exatamente. Mesmo que eles estavam pensando, bom, vou fazer um sacrifício pro Senhor, vou fazer uma oferta ali pro Senhor. Mas Deus tinha falado que não era pra fazer isso. Mas imagina nos benefícios, né, que eles teriam se eles tivessem obedecido. Exatamente.
E a partir do momento que ele desobedeceu, foi ali que o Senhor rejeitou Saul. No momento que ele desobedeceu aquela ordem, não matou o rei, não destruiu com as ovelhas, com as vacas, com os carneiros, com os cordeiros. Ele pegou e o Senhor rejeitou aquele rei. Quem sabe, pensando, né, se colocando no lugar de Saul, quem sabe Saul pensando, né, não, mas isso não faz sentido. Sim. Como é que eu vou matar os melhores bois, as ovelhas? Gente, como é que eu vou... Olha aqui, Posso aproveitar. em si que eu posso oferecer como sacrifício ao Senhor. Então, muitas das vezes, irmã Victoria, eu penso comigo que Deus, ele não faz aquilo que faz sentido a nós, mas sim ele faz aquilo que faz sentido a ele, porque ele vê além, ele vê muito além. Sim. A gente enxerga agora o presente, a gente já contemplou o passado, e olha só, né, a gente passa por momentos do passado que a gente pensa, não, mas isso aqui vai servir de bênção. Por que eu vou me desfazer disso aqui? Não faz sentido, Senhor. Mas Deus, ele tem um propósito com isso. Porque por intermédio da nossa obediência à palavra dele, vem o que, irmã? Vem a bênção. Vem a bênção do Senhor. A gente não perde quando a gente obedece. Exatamente. A gente perde quando a gente desobedece. Exatamente. Mas ainda assim... E quando a gente obedece, a gente ganha. Exato. Que é a misericórdia do Senhor. Sim. A gente ganha a bênção do Senhor. Exato. E também Deus nos concede algo. Algo que nós vamos ver mais pra frente, né? Sim. É que nem falo, né? Aqui... Deus, ele nunca vai tirar algo da nossa vida sem nos dar algo em troca. Daí a pessoa tem assim, então vou me desfazer disso aqui e Deus amanhã ele já vai me dar algo em troca. Não é assim, é um processo. Deus precisa te preparar para te receber aquilo que tu precisa para te fazer aquilo que ele quer que tu faça. Sim. Só que a gente é tão incrédulos. Sim. A gente duvida tanto. E muitas vezes, depois de ter experiências extraordinárias com o Senhor, a gente despreza isso. Sim. Que coisa terrível. Sim. A gente pode crescer até mesmo na igreja. Né? Acredito também, né? Sim, Crescer na igreja. Por diversas vezes eu me encontrei nessa situação de não confiar. Tá, mas por que eu vou deixar disso? Por que eu vou deixar daquilo? E às vezes são coisas que não fazem sentido. Sim. Tem até um exemplo. Aqui foi a capa, né? Não? Foi desobediente. Foi, né? Sim, foi Que da a gente tá capa. lendo. Uhum. Foi da capa, que a gente tava lendo. Não, a gente tava não, esse aqui lendo foi agora do de outro. Samuel. É, de Saul e Samuel. Só isso não Yeah. nada bem. Mas por muitas vezes tinha roupas assim que eu não mais usava, saias decentes. Daí a mãe sempre falava, Roberto, tu já tá com demais roupa, né, no guarda-roupa, tem que doar. Eu bem assim, não, mas se eu doar, daí eu vou ficar sem roupa. Eu vou ficar sem roupa. Daí ela bem assim, daí tá, né, eu subia lá pro meu quarto, ficava pensando, Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu vou deixar das minhas roupas. Daí esses dias, eu bem assim, tem tanta roupa aqui que eu não uso, mas mais pra frente eu vou usar, né? A gente fica, né? sempre pensa, né? Sim, a gente sempre tem esse pensamento, mas pra frente eu vou Talvez usar. eu precise. Quem sabe o meu gosto, né, vai mudar em relação ao estilo. E aí eu pensei, bom, eu tô aqui pra fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E eu peguei e me desfiz daquelas roupas. Irmãos, eu acho que não chegou em uma semana. Deus me abençoou com roupas melhores daquela que eu doei. Então, assim, Deus, ele faz muito além do que a gente pede. Muito além daquilo que a gente imagina. Se tu tivesse continuado, talvez. Se tu tivesse continuado com aquelas roupas lá e não tivesse doado, não ia ter recebido as novas. Ficaria com o velho. Exatamente. Deus, ele tem algo novo para nossas vidas. Só que para isso a gente precisa se desfazer do velho. Exatamente. Se despir de nós mesmos também, nos esvaziar das nossas vontades, do nosso orgulho, dos nossos conceitos e nos encher da palavra de Deus, mergulhar, nos aprofundar.
Porque a gente não pode ser ignorante e ignorar que, é maravilhoso estudar a palavra de Deus. Mas por muitas vezes eu me encontrei assim, eu não tô entendendo nada. Tá sendo entediante pra mim. Às vezes a gente fica naquela luta travada, o que Deus quer falar. Às vezes a gente já entendeu o contexto, mas o que Deus quer me ensinar? O que Deus quer que eu faça mediante a palavra dele? E a gente tem que esmurrar o nosso corpo perante Deus. Deus, eu tô aqui pela tua misericórdia, me ajuda. E nós vemos, irmã Roberta, que são muitas as consequências quando nós desobedecemos. Sim. Variadas, né? E ali nas passagens que nós lemos, nós vemos que as consequências eram apedrejamento, era tantas coisas. E na época Morriam da lei... queimados também. Exatamente, queimados. Que horrível. Quando estava em vigor ali a lei de Moisés. Mas nós vemos... eu gostaria de contar uma história. Revele, fale. Não... a minha mãe às vezes conta aí nas EMOBs esse fato que aconteceu quando eu tinha 2 anos. E um dia minha mãe, ela foi no banheiro. E aí eu peguei, tava só eu e a mãe em casa. Desobediente, irmã Victoria. Desses 2 anos? Deixa eu falar. Então, desobediente. Agi com desobediência. Tava só eu e a mãe em casa, ela foi no banheiro e eu peguei um banquinho e fui lá na cozinha, subi em cima do banquinho e abri o armário e peguei um remédio. Meu Deus. Um remédio de sabor. Um paracetamol daqueles, acho Rosinha? que é rosinha. Meu Tinha um gostinho Deus. bem bom, sabe? Sei. Ai, eu peguei aquele remedinho com sabor que tinha um gostinho bom, que eu achava que era um gostinho bom. Peguei o remédio e tomei. Escondido da mãe. 2 aninhos. 2 aninhos. E onde é que eu fui parar? No hospital. Fui parar no hospital. E aí, o que aconteceu? Até hoje eu me lembro do hospital, assim, deu lá no hospital. E, apesar de ter 2 anos, eu me lembro. E, quando eu cheguei lá, eles me deram carvão ativado. Carvão ativado, a irmã já tomou? Não, É horrível. nem quero tomar. É um negócio preto, e aí eles colocaram um suquinho de laranja, mas não adiantava nada, né? E aí, uma coisa horrível. Então, nós vemos ali as consequências da minha desobediência. Não, tem um gostinho bom, tem um saborzinho docinho ali. De ver, né? Isso ocorreu quando você tinha 2 anos. Exatamente. E hoje, na programação, tu consegue refletir que muitas vezes no nosso pecar tem um gostinho bom ali. Não, é só... Mas isso é um prazer momentâneo. Tu vai sentir a tua cara, Exato. vai sentir alguma coisa. Consegui, né, desobedecer e ninguém viu. Tá tudo Tava lá, né, oculto. oculto, no escondido. Que coisa triste isso. Tem algumas passagens até em Provérbios que diz que aquilo que é oculto, na hora tu sente que é bom, mas depois tu vê Agora as não me recordo. consequências. Então, naquele momento teve aquele gostinho, aquele saborzinho, docinho. Mas depois veio a Mas consequência. depois tive que ir lá tomar, né, um carvão ativado com aquele gosto horroroso. Então, as consequências, depois tu vai ter que arcar com as consequências com aquilo que tu E tu Deus fez. traz tudo à tona, né? Exatamente. Não ficou oculto. Não ficou oculto, exatamente. Por mais Veio que à tu... luz. Exato, por mais que tu tente esconder aquilo ali, uma hora ou outra vai hora vir vem à a luz. Exatamente. Uma hora vai ser descoberto, vai vir à luz aquilo que Exato. estava encoberto. Exatamente. Então, essas são as consequências de nós desobedecermos. Então, vamos ver alguém que obedeceu.
qual é um exemplo assim que a irmã se lembra, se recorda lá em... De primeira, quando primeira. quando nós fomos estudar, né, veio Abraão, pai da fé. Exatamente. O que Deus disse para Abraão, irmã Roberta? Abraão. Vamos ler ali em Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Que coisa impressionante, né? Abraão, tu sai da tua terra. Tu não sabe para onde tu Tu vai. não sei. Tu não sabe pra onde tu vai. Mas depois eu vou te mostrar. Exatamente. Tu não sabe o destino, só sai. Só sai. E aí, irmã Vitória? Deus não deu mapa, Deus não deu rota, não tinha GPS. Por muitas vezes eu cheguei assim diante de Deus. Deus, só me dá escrito tudo que eu tenho que fazer. Me deu os passo a passo. Me revela. Me revela. Quem nunca fez essa oração? O que eu devo fazer? A forma? E a gente é muito incrédulo. Eu fico olhando pra mim, né? Eu sou muito incrédula muitas das vezes. Olha a obediência de Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai pra onde eu vou te mostrar. Mas não tô te mostrando agora, mas eu vou te mostrar. Só sai daí. Tem que ter fé. Tem que acreditar que Deus Fé e amor a Deus, vai né? mostrar o caminho. Fé e amor a Deus. E amor a Deus. Porque se tu não tiver amor a Deus, não Se tu sair, o Fica ali. que ele falou? Se tu sair, eu vou te fazer uma grande nação, vou te abençoar, vou te engrandecer e tu serás uma benção. bênção. Se é tu uma benção. Se tu uma bênção. Tu sai daí, mas se é tu uma benção, tá? Sim. E não só nesse momento. Depois, mais tarde, Abraão teve que mostrar a sua fidelidade a Deus ali. Teve que ser obediente. Lá em Gênesis 22, nós vemos que Deus fala assim: toma agora o teu filho Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece um holocausto. E o que Abraão faz? No próximo versículo já diz, não diz que Abraão fica perguntando: Senhor, eu tenho que... É Isaque mesmo que eu tenho que oferecer? Não pode ser uma ovelha, um carneiro, Imagina. um cordeiro? Ele não questiona, ele não pergunta. Questiona. E quantas Não vezes... duvida. E não duvida. Quem sabe? Quantas vezes a gente se pergunta: ai Deus, será que essa é a orientação que o Senhor tá me dando aqui? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que Não é pode isso ser mesmo? de outro jeito? Será que é isso mesmo que o Senhor tem pra minha vida? Exatamente. Será que essa é a promessa? Quem sabe Abraão também poderia duvidar no meio daquela promessa. Ele estava vendo a promessa, Sim, mas no meio da promessa tinha outra promessa. exatamente. E depois Deus mandando, agora tu leva a tua promessa em sacrifício a mim. Sim. E quantas vezes a gente pensa: Senhor, será que é esse o passo que eu tenho que dar? Será que é essa atitude? Será que é isso que eu tenho que fazer? E a gente começa a pensar assim: será que não dá pra mim desobedecer aqui? Quantas vezes? Quantas vezes a gente se pega nessa situação, né? Porque muitas vezes, por vezes, obedecer não é algo fácil. Nós temos que negar a nossa própria vontade, nós temos que negar a nossa própria carne, a nossa natureza humana e Isso obedecer. nos fere, isso nos causa dor. Nos causa dor. A Nós gente vamos não quer. sentir. Exatamente. E aí, Abraão se levanta e vai e obedece a Deus. Então, o outro exemplo era Jesus. Jesus, maior exemplo de obediência que Jesus, irmã Roberta, será que existe? Existe. Maior exemplo. Quer? Não, não. Não, eu pensei que o maior exemplo. Se existe o maior exemplo de Jesus sendo obediente. Amém. Não. Pelo amor de Deus. Misericórdia. Maior exemplo que Jesus não existe de obediência. Não existe. Lucas capítulo 2, versículo 51. Vamos ler? Vamos. Vamos. Lucas. Capítulo 2, versículo 51.
A irmã Roberta se distraiu aqui. Perdão, irmãos, misericórdia. Falando heresias aqui. Capaz. A gente se distrai, a gente tá pensando em outros exemplos. É, outras vários coisas exemplos. Aqui, aí... Eu tinha ouvido uma coisa totalmente ao contrário. Não. Mas amém. Amém. Vamos ler ali. Lucas capítulo 2, versículo 51. Isso. Ok. E desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Glória a Deus. Então, desde pequeno, Jesus ele já era sujeito aos seus pais. Ele já era submisso aos seus pais. Exato. Nós vemos que ele vai lá para o templo e ele começa ali a estudar com os doutores da lei. E nós vemos que quando seus pais chegam e retornam para ver onde é que ele estava, né? Porque tinha perdido ele. Dita Jesus. Onde é que foi parar Jesus? E aí, nós vemos que Jesus, ele faz o quê? Ele diz, não, eu vou ficar aqui, porque eu aqui Acho que no tô 3 tratando os negócios do meu pai. Não, Jesus, ele pega aí e desce com eles e volta para casa, sendo sujeito, sendo submisso em todas as coisas aos seus pais. Exato. Então, nós vemos ali que desde criança ele era sujeito aos pais. E nós vemos também que até os últimos momentos de Jesus, irmã Roberta, ele foi submisso a Deus. Ele foi sujeito a Deus, ele obedeceu a Deus. Quando ele diz lá, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas, vamos ler. Sabe Se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia, faça-se a tua vontade. É esse o versículo. Vamos ler lá Romanos 5,19. Então, olha o que Jesus diz, irmã Roberta. Afasta de mim. Não é a minha vontade nesse momento me entregar. Mas afasta de mim essa dor, afasta de mim esse sofrimento. Mas, todavia, faça-se a tua vontade. Faça-se aquilo que o Senhor quer na minha vida. É verdade. Eu quero obedecer à vontade do Senhor. Ele estava negando a sua própria vontade e obedecendo à vontade de Deus. Ele estava sujeito à autoridade do Senhor. Romanos 5:19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então, quando o homem pecou, o que está escrito ali? Quando o homem pecou, então todos foram feitos pecadores. Então, quando o homem ele desobedeceu, todos foram feitos pecadores. Então, quando um homem veio obedecer, por um só, muitos se tornaram justos. Por um só, muitos foram salvos. Exato. Por um só que obedeceu, que cumpriu com a palavra de Deus, que cumpriu com a vontade de Deus, que negou a sua vontade, que mesmo vendo ali que estava sofrendo, mesmo vendo ali que estava próximo da sua morte, ele disse, olha, Senhor, afasta de mim, mas faça-se a tua vontade. Eu te obedeço, eu obedeço a tua vontade, eu obedeço aquilo que o Senhor tem. Isso é ser justo diante de Deus. Mesmo vendo que tu vai sofrer por aquilo, tu vai lá e obedece. Exatamente. Porque tu ama Deus. Exatamente. Porque a palavra dele mesmo está que escrita no teu coração. Exatamente. Mesmo que tu passe por perseguição, mesmo que tu passe por... as pessoas possam, né, rir de ti, zombar de ti, seja obediente. Exato. E a gente também vê ali em Romanos 8, no versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. A ardente expectativa da criação, aguardada a revelação
dos filhos de Deus. Ou seja, tem algo me esperando. Exatamente. Então isso aqui, essa pequenas coisas que você está negando hoje, essas pequenas coisas que você está negando, irmã Victoria, não pode ser comparado com aquilo que Deus tem para tua vida. Exatamente. Um céu nos aguarda, uma morada nos aguarda, maior que tudo que existe aqui nesta terra. Exatamente, tudo se tu for obediente até o fim. Obediente até o fim. Só que pra gente ser obediente até o fim, a gente tem que olhar para onde? Para o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. E lá em Deuteronômio 11, onde a irmã leu, nós vemos várias bênçãos decorrentes da obediência. Nós vemos ali várias bênçãos que seriam concedidas através da obediência. Nós vemos também as maldições em Deuteronômio, Exato. se a pessoa desobedecesse, e também as bênçãos se a pessoa ela obedecesse. E olha só. Pode falar. Olha só que tremendo, né? Eu abri aqui em Romanos 8. No versículo 26 fala também ali, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda, que coisa maravilhosa, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. Olha a importância da gente pedir que os pensamentos de Cristo estejam em nós. Para que a gente tome ações segundo a ação do Espírito Santo em nossas vidas, segundo a sua vontade, exatamente. Estamos sujeitos à vontade. Exato. De Deus. E quando a gente está sujeito à palavra de Deus, a gente sofre. A gente não pode falar, vai ser 1000 maravilhas, porque Exatamente. Não é. A gente passa por várias provações, mas isso tudo é Deus querendo gerar algo novo em nós. Porque só pelas aflições, né, a gente vê na nossa caminhada com Cristo que só por intermédio das aflições que a gente consegue se desfazer daquilo que Deus já está nos falando. Olha, se desfaz disso, se desfaz daquilo, perdoa, sabe? Coisas muitas vezes pequenas aos nossos olhos, mas que isso vai nos atrapalhar lá na frente. Futuramente vai trazer problemas para nós. Sim. Às vezes aos nossos olhos pode ser algo tão... desobedecer, agir dessa forma. Exato. Não vai ter problema nenhum. Mas, irmã Victoria, olha só que coisa maravilhosa. Mesmo na desobediência, Deus ainda tem misericórdia. Tem misericórdia. Sempre tem, né? Deus sempre tem. Deus é rico em misericórdia. Sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre. E olha só, por mais... apesar de todas as provações, apesar de todas as aflições, das fraquezas, esgotamento emocional, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós? Quem será contra nós? Meu Deus. Aquele que não poupou o seu próprio filho, quem dirá você, né? Quem dirá nós? Quem somos nós? Deus não poupou o seu próprio filho. Antes por todos nós o entregou porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que isso, meu Deus do céu. Tremendo, né? Tremendo. E, irmã Roberta, não só obedecer também, né? Além de obedecermos ao Senhor, obedecermos às autoridades que foram estabelecidas por Ele, delegadas por Ele. Lá em Romanos 13 nós vemos toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. Exato. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então, que coisa terrível. Aquele que está resistindo à autoridade que Deus estabeleceu, que Deus delegou, ele está resistindo ao próprio Deus. Porque foi Deus que colocou aquela autoridade ali. Exatamente. Foi Deus que delegou aquela liderança coisa ali. Tremenda.
Então, nós vemos, então, com isso, que somente aqueles que estão debaixo de uma autoridade, eles podem constituir uma autoridade. Somente aqueles que são obedientes, eles conseguem ter autoridade. E é esse o poder da obediência. É verdade. É a autoridade espiritual. A gente pode ler lá Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 8, versículo 5. Mateus 5? Mateus capítulo 8. E versículo 5. Nós vemos um exemplo de autoridade ali. Ah, verdade? A gente pode ler cura. até o 9, eu acho, né? Que expressa bem o que... Acho que até o 10. Até o Fala ali 10? sobre a fé. Tá, vamos ler então até o 10. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Olha só, né? A afirmação de Jesus. Tá, ele tá horrivelmente. Ali está sofrendo horrivelmente, tá paralítico. Jesus só diz uma palavra, uma frase: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldado as minhas ordens e digo a estes: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olha que tremendo, irmão Roberto. Lindo! Ele era... Olha o que ele diz ali. Eu também sou um homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, ele vai, e outro: vem, ele vem. E ao meu criado: faz isso, e ele faz. Então ele sabia o que era autoridade. Ele sabia o que era autoridade, porque ele tinha soldados sob a autoridade dele. Mas ele também sabia que ele estava debaixo de alguma autoridade. Exato. Ele soube identificar ali que Jesus, ele era autoridade sobre ele. Exato. E ele até diz assim: olha, eu não sou digno que tu entre Em minha casa. em minha casa, debaixo do meu telhado. Por quê? Porque eu sei que tu é uma autoridade. Que coisa linda, meu Deus. Que tremendo, né? Então, nós devemos obedecer à autoridade no Senhor. Claro que não vai ser uma obediência cega que foge, né, da vontade de Deus, né? Foge Obedecer dos tudo que mandam princípios fazermos, bíblicos. foge dos princípios, dos valores daquilo que o Senhor Sim. está ordenando. Mas aquilo que nós podemos fazer e podemos agir, nós temos que obedecer no Senhor. Porque a partir desse momento, Deus ele vai nos conceder autoridade espiritual. No momento que nós estivermos sujeitos. Exato. Sujeitos a autoridades que ele delegou, que ele estabeleceu. Quando nós estivermos sujeitos às autoridades, sujeitos a todas aquelas lideranças que estão acima de nós, nós vamos ter autoridade espiritual. Por exemplo, se tem duas pessoas ali fumando num local que é proibido fumar, e aí tá lá, regra, proibido fumar. Aí chega uma delas e diz pra outra assim: ó, para de fumar, não pode fumar, não tá vendo a placa aqui que não pode fumar? Para de fumar. Ela tem autoridade pra falar pra outra não fumar? Claro que não. Claro que não, porque ela mesma não obedece. Ela mesma não tá obedecendo a lei e a regra daquele local. Então, Exato. quando uma pessoa... Aí, se fosse o contrário, se fosse uma pessoa que
que não estivesse fumando, que não fumasse, Sim. ela ia ter autoridade sobre a outra de dizer: aqui a lei, a regra do local é que não se Por mais que essa pessoa, quem sabe, fosse dono do estabelecimento, ela Também. estivesse fumando. Porque aqui fala, né, que... Aqui, ó. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda em uma palavra e o rapaz. Pois eu também sou o homem sujeito à autoridade. Exatamente. Ele também é o homem sujeito à autoridade. Que lindo. Ele era sujeito A à humildade autoridade. dele, né? Sim. Se ele não fosse sujeito também à autoridade, que autoridade ele teria pra mandar nos outros? Nenhuma. Se ele não obedecesse a chefia deles. Nenhum. Exato. Então, exato. Né, se nós trazendo, né, para nosso contexto, será que eu consigo falar assim para um irmão: irmã, obedece à liderança? Se eu mesma não estou obedecendo, Exato. com que autoridade que a pessoa vai ter de dizer: obedece, faz isso, se eu mesma não estou? A gente perde totalmente a razão Se e eu a mesma não autoridade. estou sujeita, não estou submissa. Então, que autoridade que eu vou ter, por exemplo, de ir lá no meu trabalho, eu pregar para um ímpio, de eu lá no meu trabalho, no meu colégio, Mas na eu minha não ser o faculdade, exemplo. pregar para alguém, se eu mesma não dou o exemplo, se eu mesma não sou obediente, se eu não obedeço ao meu chefe, se eu não obedeço a minha professora, se eu não obedeço a quem está acima de mim, que autoridade eu vou ter de pregar para alguém? Não vou ter nenhuma autoridade. Então, a irmã tem algum exemplo? A irmã lembra de algum exemplo prático? Em relação à obediência? Exatamente. Tenho. E sabe, irmã Victoria, que isso é recente. Isso é bem recente. Estava até comentando com a irmã Victoria em relação à obediência. E o Espírito Santo começou a me lembrar na minha caminhada com ele. E a irmã Victoria, uns meses atrás, eu estava bem preocupada em relação ao trabalho. Senhor, eu estou desempregada. Eu quero um trabalho. Eu orava, Deus, mas que seja feita a tua vontade. Sabe quando tu busca a vontade de Deus, mas tu fala: mas eu quero assim, assim, assim? Tu não tá buscando a vontade de Deus de todo o teu coração. E eu soltava currículo em sites e nada. E nesse meio tempo também eu já estava cursando técnico em enfermagem. E eu fiquei assim: Senhor, será que eu não entrei neste curso por uma... Como é que eu posso lhe dizer? Por uma emoção minha, por achar bonito a profissão. Eu fiquei pensando naquilo, sabe? Eu conversando com Deus. Deus, eu quero fazer aquilo que vai glorificar o teu nome. Que em tudo que eu for fazer não seja apenas um benefício para mim, mas que seja um benefício para a tua obra também. E eu orando: Deus, se isso for da tua vontade, este curso... Porque se chega um determinado tempo do curso, a irmã também trabalha na área da saúde, sim, né? A gente se sente esgotado. A gente fica assim: vontade de largar tudo pro alto e desistir. Sim. E eu: mas será que isso é da vontade de Deus? Daí vem aquela... Como é que é? Vem aquela dúvida no meu coração. E eu: Deus, se isso for mesmo da tua vontade, então que surja alguém que pague todo o meu curso. E pedindo também um trabalho, né? Sim. Não, nem um pouco exigente, né? Não. E naquele mesmo momento eu fiquei assim: não, Deus, perdão. Não, olha, misericórdia da minha vida. Nem mereço isso. E aí se passa o tempo. E Deus já tinha falado comigo através de profecias, por intermédio da palavra dele, em relação a confiar nele, a depender totalmente dele. Porque aquilo que ele tem pra mim é pra agora, não é pra amanhã. Exatamente. A bênção que Deus tem pra tua vida é pra agora. E aquilo ali começou a me inquietar. Mas como assim, né? Eu me sinto
me sinto perdida. Tem momentos que a gente se sente perdida. E tá, daí Deus já tinha falado em relação pra mim confiar, esperar nele, que no momento certo, na hora certa, ele ia cumprir aquilo que ele tem pra minha vida, pra que a promessa dele fosse estabelecida. E eu não confiei. Eu ficava correndo atrás e eu, meu Deus do céu, o que eu faço? Não sei mais o que eu faço, já soltei currículo, já fiz a minha parte. Mas o que eu tenho que fazer? E Deus já tava falando, confia, espera, descansa. Daí teve o feirão do emprego, também não deu certo. E chega o momento que eu estava lá no curso técnico, né, da biblioteca. Sim. E aí eu lá conversando com a moça da bibliotecaria, e ela bem assim, a gente conversando, né, daí quando vem chegar outra moça do setor, a gente começa a conversar ali. E aí eu pensei, se vocês souberem de alguma empresa que aceite estágio, alguma coisa, daí se vocês puderem, né, me indicar. Ela bem assim, tudo bem, daí tu passa ali no meu setor, solta o teu currículo que a gente te indica pra algum lugar. Eu, tá, né, naquele desânimo, né, eu, já fiz tanta entrevista, e as portas que se abriam eram muito boas, porém, não era da vontade de Deus, porque não se encaixava, eu teria que mudar muitas coisas. Sim. E eu, meu Deus do céu, o que eu faço? E eu, tá, né, no outro dia, passei ali no setor, larguei meu currículo, daí eu estava me dirigindo à biblioteca, que é no mesmo corredor, né? Eu me dirigindo à biblioteca, ela disse, passa aqui, eu, tá, né, passei. Sentei lá com a outra moça, só que eu nem se passava pela minha cabeça que era a coordenadora daquele setor, Sim. coordenadora da enfermagem. Eu, meu Deus do céu. Eu sentei bem assim, bem eu mesmo, né? Bem à vontade. Bem à vontade, conversando. Eu bem assim, quanto tempo tá fazendo teu curso? Eu iniciei em fevereiro, a gente conversando ali bem à vontade. E dela bem assim, qual é a tua disponibilidade pra trabalhar conosco? Daí eu olhei pra ela assim, isso aqui é uma entrevista? Porque até então ela não tinha se apresentado, eu sou coordenadora. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Não tive nem tempo pra me preparar. Sim. Eu tenho disponibilidade pra trabalhar em tal horário. Dela me explicando em relação a bolsas de valores. Ela me explicou, olha, esse trabalho, esse estágio, ele funciona da seguinte forma. Tu trabalha por 4 horas. E enquanto tu faz este estágio, a gente paga toda a tua bolsa de estudo. Glória a Deus. Meu Deus, glória a Deus. Naquele momento me deu uma alegria, mas ao mesmo tempo fiquei assim, mas será que é isso que Deus tem pra mim? Daí na hora me veio aquela coisa sobre a gente depender, sobre eu depender dele, totalmente. Totalmente confiar em Deus. Sim. Porque se tu for pensar, tu vai pra obra missionária, tu tem que depender de Deus. Tu quer um sapato, vai orar, dobra o teu joelho e ora, sabe? E eu, meu Deus, tá, né? Eu saí de lá, porque ela não tinha me dado uma resposta, né? Se eu ia dar início no estágio ou não. E eu saí de lá, tá, né? Foi só mais uma entrevista, amém. Quantos, né, que estavam também pra ser selecionados, amém. Fui pra biblioteca estudar. Após o meu estudo, eu fui no pedagógico para ver em relação às férias letivas. Chegar lá, tava a coordenadora. Ela bem assim, essa aqui é a Roberta, que vai iniciar com a gente na segunda-feira. Eu olhei pra ela, opa, como assim? Ela bem assim, tu tem disponibilidade para iniciar conosco na segunda-feira? Tenho. E eu sei que foi se encaixando. Deus, ele abriu uma porta na área que eu estudo, na coordenação de enfermagem. E muitas dúvidas também que eu tenho, muitas das vezes, eu posso tirar com os professores. Que bênção, então, né? Na própria área. Então, Deus, ele vai confirmando aos poucos. Às vezes a gente pede algo, mas não é aquilo que Deus tem para nossas vidas. Sim. Deus tem além. E Deus também, ele quer nos ensinar a ser humildes. A passar pelo processo. Sim, e confiar nele, né? Exatamente, confiar nele. E ele viu, né, que Deus estava vendo a tua atitude de obediência, de permanecer Exato. na presença do Senhor, buscando algo Exato. que fosse a vontade dele. E algo também que eu pude tirar de lição é que a ansiedade não me ajudou em nada. Exatamente.
eu poderia ter parado, confiado em Deus. Deus vai agir. Claro, eu soltei os currículos, mas não fica ansiosa. Isso vai te acrescentar o quê? Te acrescenta em nada. Acrescenta dor. Acrescenta problemas de saúde. Isso é muito bom, isso é uma coisa muito maravilhosa, porque até por meio da aflição, Deus, ele nos ensina. Ele nos mostra o amor dele com as nossas vidas. Sim. Nos ensina, ele transforma o nosso caráter pra gente ser uma mulher segundo o coração dele, pra ser um homem segundo o coração dele, pra se preparar para aquilo que ele tem com as nossas vidas. É como que ele exato. tem com nossas vidas. É como se ele estivesse, irmã Victoria, entra por essa porta. Eu sou a porta. Vinde a mim. Como ele disse, né, pra Abraão, Ah, só faz isso. faz Faz isso. isso que eu vou te guiar. Exato. Solta os currículos. Tá desempregado, vai lá, solta os currículos, mas qual porta eu vou abrir, filho? Confia em Deus, descansa. Exatamente. Só que é difícil a gente descansar. Confiar em Deus de que ele vai agir, que ele vai operar. O que é descansar em Deus? É confiar nele. Exatamente. De que ele tem o melhor para as nossas vidas. E quando tu confia e obedece, as bênçãos, as bênçãos te alcançarão. É verdade. Irmã Roberta, quando nós estamos em obediência a Deus, quando nós estamos sujeitos a Deus, quando nós estamos sujeitos às autoridades delegadas por Ele, às autoridades estabelecidas por Ele, nós vamos receber algo que é a autoridade espiritual. Nós vamos receber isso. Quando nós estivermos em obediência a Ele, nós vamos ter autoridade. E autoridade em todos os momentos na nossa vida diária. Até mesmo nas orações. Quando a gente estiver orando, Deus nos dá autoridade no mundo espiritual. Deus nos dá autoridade ao falar. Exato. Deus nos dá autoridade. E o mundo, ele observa isso. Exatamente. A nossa o mundo postura observa. como cristãos, no nosso modo de portar, até no nosso modo de falar. Exatamente. Nos nossos gestos, em tudo. O mundo, ele observa. Quando eles verem que tu está sujeito às autoridades, obediente às autoridades, eles vão começar a ver Deus na tua vida. É verdade. Vão começar já, eles mesmos vão questionar, vão perguntar, vão falar sobre a palavra de Deus, sobre tudo o que está acontecendo. Ultimamente eu vejo que no meu trabalho muitas pessoas estão vindo dizer assim: ai, olha o que está acontecendo, isso são os sinais da volta de Jesus, né? Eu digo, isso são os sinais da volta de Jesus. Então eu vejo que eles percebem, eles olham tudo que está acontecendo, eles já fazem a ligação com quem está ali, com quem Até quem não é crente. Exatamente, com os ímpios veem aquilo, percebem aquilo e veem que ali tem uma pessoa que é fiel a Deus, que crê em Deus, que ainda acredita, que ainda tem fé. O que eles vão fazer? Eles vão se dirigir àquelas pessoas. É verdade. E aí tu vai ter autoridade naquele momento para falar alguma coisa de Deus para aquelas pessoas. Por quê? Porque tu esteve em obediência a Deus. Se tu estivesse em desobediência, que autoridade tu ia ter? Se tu estivesse agindo, tivesse alguma atitude errada, se Deus te mandasse fazer alguma coisa que tu não fizesse, se estivesse em pecado, como é que tu ia pegar e ter autoridade de Deus para falar com aquelas pessoas? Com aqueles ímpios, com aqueles que tu convive, com teus colegas de trabalho, colegas de faculdade. Nenhuma autoridade teria. E irmã Roberta, eu tenho aqui um livro. Sim. Um livro que eu acredito, eu não sei, nós estamos aqui na biblioteca, né? Eu não sei se esse livro tem aqui na biblioteca da igreja, ou na Ramo da Videira talvez tenha, que... Sim, na internet também. Na internet também, né, a gente encontra. E ele se chama Autoridade Espiritual, do Watchmani. E esse homem, ele foi preso por publicar a sua fé, por confessar a sua fé publicamente. E ele foi preso e até a sua morte ele permaneceu preso.
E nós vemos que ele escreve este livro sobre autoridade espiritual e ele diz aqui na parte de trás do livro, nos diz: a maior exigência que Deus faz ao homem não é carregar a cruz, servir, ofertar ou negar a si mesmo. É a obediência. Então esse livro é muito bom. Se alguém não leu ainda, está perdendo, porque são tesouros que tem aqui, realmente. É um tesouro que tem aqui. É um livro muito bom sobre autoridade espiritual e nos fala que, no início, nos fala sobre a obediência, que só através da obediência nós vamos conseguir A autoridade. a autoridade espiritual. Então, eu indico, sugiro para aqueles que tiverem disponibilidade Coisa de ler linda. este livro, A Autoridade Espiritual. E olha só, né, que coisa linda. E por causa da tua obediência, irmã Victoria, por causa da tua obediência, o domínio de Satanás não tem mais domínio sobre as nossas Sobre vidas. as nossas vidas. Ele não tem mais esse poder para destruir. Porque a Exatamente. gente está sujeito à palavra de Deus. Ele não pode dominar as nossas vidas até o momento que nós estivermos sujeitos a A Deus. palavra de Deus. Se Exato. nós não estivermos mais sujeitos a Deus, nós não estaremos mais. Se nós não estivermos mais sujeitos a Deus, aí ele pode entrar. Mas enquanto nós estivermos sujeitos e em obediência a Deus, em obediência à palavra de Deus, ele não vai ter domínio sobre as nossas vidas, como a irmã Roberta falou. E Isso vamos. em todas as coisas, né? Sim, As nossas atitudes, como pai, como mãe, como filho, como servos de Deus, exatamente. até profissionalmente. Sim, todas as áreas, né? Todas, em Na todos os igreja, aspectos. Ser sujeitos à nossa liderança, Exato. na nossa casa, sujeito aos nossos pais, no nosso trabalho, ao chefe, na Exatamente, faculdade, no em colégio, tudo. aos professores, em tudo, né? Até na rua, sujeito aos na rua. policiais, sujeito às leis também, às regras. Imagina se não consegue cumprir a lei, quem dirá a palavra do Senhor? Exatamente, imagina. Ah, misericórdia. Não consegue cumprir aquilo que o Senhor não consegue cumprir as leis e aquilo que o Senhor colocou diante de nós através das autoridades delegadas por ele, através das autoridades estabelecidas por ele. Imagina a ele mesmo, o próprio Senhor. Não conseguimos obedecer às leis. Exatamente. E vamos ler então as participações. A irmã Roberta pode ler para nós, por favor? Vamos ver. Vamos mirar. Deixa eu ver aqui. Acho que tem que voltar um pouco, né? Pra ver desde o início as participações. Começa com a irmã Gabriele Luz. Gabriele Luz, glória a Glória a Deus. Então, a irmã Gabriele Luz está conosco, ligadinha. A irmã Franciele, que bênção. A irmã Duda Rodrigues também, a nossa irmã amada, Deus abençoe. A irmã Natiele Marques. A irmã Senhora Barbeiro também está conosco. Acredito que é a Stephanie, a minha colega do curso. Glória a Deus, que Deus abençoe. Glória a Deus. Temos outra Stephanie também. Stephanie Gomes, faz o Senhor Jesus, aqui é a área oeste do Paraná. Glória a Que Deus. bênção, glória a Deus. A irmã Késia Rosa, a irmã Késia Silva está conosco também, glória a Deus. A irmã Prisca, glória a Deus. A irmã Sueli Silva, a irmã Lília, da área Vila Jardim, a área que eu congregava. É uma bênção. Deus que Deus abençoe, irmã abençoe. Lília. Opa, tá dando interferência aqui. Oi, irmã Lisa. A irmã Lisa também está ligadinha conosco. Glória a Deus. A irmã Ana Cristina também está conosco. Deus abençoe, minha irmã. A irmã Rose Belico, que alegria. A irmã Andréia Cruz, paz do Senhor, Puerto Rico. Glória a Deus, que Glória a Deus Deus. abençoe. Deus te bendiga, minha irmã. Espanhol.
eu não sei se eu estou falando, mas vai. Não. Glória a Deus. Irmã Cristiane Aguiar, paz do Senhor. Irmão Jorge Wolf, glória a Deus. O volume tá baixo. Melhorou, irmão? Eu acredito que melhorou agora. Eu acho que deve ter melhorado. Deve ter melhorado. Irmão Jorge também está conosco. Irmão Luiz Marques. Glória a Deus, sou de Uruguaiana. Glória a Deus, Deus abençoe. O jovem Géser Nicolas também aqui da sede geral, Deus abençoe. O irmão Christian Tunes, Deus abençoe, irmão. Irmão Andersain Gaspar também está conosco da área Leopoldina. Deus abençoe, jovem. Maria Eduarda também está conosco, glória a Deus. O irmão Salatiel também está conosco, Deus abençoe. O irmão Samuel também está conosco, glória a Deus. Eles também foram os meus colegas do projeto do CIE. Que Deus abençoe. Deus abençoe. A irmã Solecir, da área Leopoldina, também está conosco. O irmão Ezequiel também. Ezequiel Pinheiro está conosco, glória a Deus. Mas que maravilha, olha só que presença maravilhosa. A irmã Isabel Schmidt também está ligadinha aqui conosco. Glória a Deus. Saudades. Que Deus abençoe. A irmã Esther Silva também, a jovem daqui da sede, também está ligadinha conosco. Deus abençoe. A irmã Samara Graciele, Deus abençoe, minha irmã. A irmã Carla Janaína, Deus abençoe. O irmão Guilherme Correia também, o moço que está fazendo o IFOR, Deus abençoe, nosso missionário. A irmã Esther também está conosco, Deus abençoe, Esther. A irmã Ana Suzana Freitas, faz oração união, Deus abençoe. E a irmã Daniela Wolf, que é a esposa do nosso irmão Jorge Wolf, Deus abençoe. Então temos bastante colegas. Glória a Da irmã Deus. Roberta, que Deus abençoe a cada um. Sejam bem-vindos. Uns são do projeto do CIE, que eu fazia parte, e outros são colegas do técnico. Glória a Deus. Glória a Deus. E outros meus irmãos em Cristo. Glória a Deus. Então, vamos então fazer uma oração final para Amém. nos despedirmos. Vamos orar? Vamos orar. Glória a Deus. Então, nós agradecemos a todos os irmãos que estiveram participando juntamente conosco. Foi uma Vamos- alegria estar aqui compartilhando, apesar do receio, do medo, mas Glória a fomos. Glória a Deus também pela nossa serva ali que está ali, a irmã Adelise, a irmã Lisa ali conosco, ligadinha. Deus abençoe sua vida e sua família. Vamos estar orando, Então vamos orar. Senhor Deus, Aleluia. chegamos diante da Tua presença, Senhor, lhe agradecendo Senhor, por esta grande obrigado, oportunidade de Pai. estarmos aqui, Senhor. E neste momento aquilo que que o Senhor peço, tem Senhor, que feito, tudo aquilo, Pai, Senhor, por que foi todas falado as neste tuas programa, obras. Senhor, venha entrar em nossos corações, Deus, no fale coração tua de obra em cada nossos um, venha corações. tocar, venha agir, venha operar, toda Senhor ação Deus, maligna que venhamos contra cada essas vez vidas mais, que Senhor, ser venham cair por obedientes a terra. Ti, Senhor, ser Deus, obedientes, concretiza, ó Deus, Jesus, a às obra que o Senhor autoridades tem, delegadas ó por Ti, Pai, estabelecidas de por cada Ti, um, Senhor, ajuda-nos, que ó venhamos Pai, nós negar a nossa estarmos vontade, sujeitos à Senhor Tua Deus, palavra, nosso próprio querer, sujeitos às Senhor, e autoridades estarmos que o Senhor submissos, sujeitos a estabelece. Ti, Nos Senhor, ensina, para que a partir Senhor, a disso, fazer Senhor, a Tua tenhamos vontade, autoridade nos ensina, espiritual, Deus, Senhor, a e andar nos Teus recebermos, Deus, esse caminhos, ó poder, Pai. Senhor, Não nos que nós deixe, conseguimos, Jesus, nos Deus, desviar e através da sermos obediência, enganados, ó Senhor Pai, por Deus. aquilo que o É o que inimigo nós te lança contra pedimos, as ó nossas Deus, venha vidas. agir, venha operar, venha Espírito suprir Santo de cada Deus, necessidade, supre, ó Pai, Senhor, cada de cada necessidade irmão, de de cada cada irmã, irmão, ó Pai, Senhor, faz que a está Tua obra em necessitando nossas neste vidas. momento. É o que nós te Concretiza pedimos, a Tua Senhor, obra, Pai. em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Glória a Deus. Agradecemos então a irmã Roberta, agradecemos a irmã Adelise que esteve ali na técnica, a todos os irmãos que estiveram participando. Irmã Roberta, então nós nos despedimos. Paz, oração e união. Que Deus abençoe cada um. Paz, Senhor. Deus na frente.